Boa tarde. Tarde boa. Hoje é dia 4 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Jonathan, o Cauã, o Igor, o Enzo, o Matheus, Pedro, o Eric, a Ana Júlia, a Vitória, a Evelyn, a Ana Laura e a Júlia. Os demais alunos que por um motivo ou outro estão faltando hoje, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta ele deve assistir e colocar a atividade e a aprendizagem em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática referente ao 2º bimestre. O material esse enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Daremos continuidade na situação aprendizagem 2. Essa é a segunda aula da situação aprendizagem 2. Só para a gente lembrar, lá na página 43 fala um pouco sobre essa situação. Lá fala assim: conhecer os produtos notáveis e respectivamente os casos de fatoração é a abordagem da situação aprendizagem 2. Além de aplicar aos casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Habilidade. Qual é a habilidade? É a habilidade EF09MA09. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau. Objetos de conhecimento: expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações. Atividade 2, fatoração. Junte-se a um colega, só que não, e fatore as expressões. Então nós vamos fazer a fatoração dessas expressões. E aí? Alguém lembra como que faz a fatoração das expressões? Esqueci. E aí, quem fez a lição de casa, como que faz a... 3x. Vocês vão perceber o seguinte. Eu vou começar a olhar aqui. O que eu tenho em comum? Quantos termos eu tenho aqui na letra A? Termos? Eu tenho um termo e outro termo, certo? O que esse termo tem em comum? Lembra que já hoje a gente achava lá A, por exemplo, A vezes B e o outro termo A vezes C? A gente percebia que os dois tinham o A, né? Agora aqui, eu tenho X nos dois termos? Não. Eu tenho Y nos dois termos? Não. Eu tenho 3 nos dois termos? Escondido, mas eu tenho. É o dobro, né? É, 2, 3. quase isso. Ó, preste bem atenção. Quantos 3 eu tenho aqui? 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 2, 3. Quando eles são múltiplos, você pode fazer o quê? Colocar em evidência o 2, o 3, desculpe, o 3. Você vai pôr em evidência o 3, porque você percebeu que o 3 e o 6 são múltiplos entre eles. Eles são múltiplos comuns. Então você faz assim: vou pôr o 3 em evidências, abre parênteses e vem resolver. Então, como são dois termos e você está pondo 3 entre parênteses, você não está multiplicando por 3? Você vem aqui e divide os dois por 3. Quantos que dá 3x dividido por 3? O quê? 1x. Corta, ficou somente o x. O sinal de mais eu copio
E agora, eu tenho 6y, vou dividir por 3. Quantos? Não. 2y. Então, 2y. Pronto. Só isso, professor. Só isso. Olha lá. Ah, mas eu quero tirar a prova. Eu sou desconfiado. Vai que o Enzo errou ali. Então, você faz o chuveirinho. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2y, mais 6y. Ah, deu a mesma resposta. Então, tá certo. O Enzo não errou, não. Quem errou foi o senhor Ricardo. É, eu fui desconfiado só. Mas dá pra tirar a prova. E agora? Quem eu tenho em comum nos dois termos aqui? O A. Quem eu tenho em comum nos dois termos? O A. O A. Então vou pôr o A em evidência. Colocou A em evidência? Abre parênteses. Vem, pega divide o primeiro termo por A e o segundo termo por A. AB dividido por A. Você vai falar, mas que diabo, eu não sei quem que é o A, como que eu vou saber? Você vem aqui e faz isso aqui, ó. Corta, corta. Porque qualquer coisa dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes B dá quantos? Dá B. Só coloca B. O sinal de mais eu copio ou não? Copia. 2AC dividido por A. 2C. Corta aqui, 2C. Quero tirar a prova. Faz o chuveirinho. A vezes B, AB. Mais vezes mais dá mais. A vezes 2C fica 2CA. Mas eu posso pôr na ordem, fica 2AC. Olha lá, igualzinho. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vou deixar meus rabiscos, caso alguém queira copiar meus rabiscos. Olha lá. Nesse termo e nesse termo, quem eu tenho em comum? Não é só o A, não. Você vai falar, mas o 4 e o 6, eles têm alguma coisa em comum. Quem sabe o que eles têm em comum? Eles são pares. E são pares, dá para dividir por quantos? Por 2. Os dois dá para dividir por 2. Quando você vê que os dois números dá para dividir por o mesmo número, se coloca em evidência também. Então, eu tenho o 2 para pôr em evidência. E quem mais que vocês falaram? O A. Então, eu vou pôr o 2A em evidência. Então, eu coloco aqui, ó, 2A aqui embaixo, 2A aqui embaixo. A dividido por A, corta o A, corta o A. 4 dividido por 2, 2. E o B vem sozinho aqui. Certo? Agora, o menos vem aqui. Eu tenho 6A, eu vou dividir por 2A. Corto o A. 6 dividido por 2? 3. Pronto, está em evidência. Será? Vamos fazer distributiva para ver? Para ver se dá certo. 2A vezes 2B. 2 vezes 2 dá 4. A vezes B dá A, B. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3, 6. 6A. Deu a mesma coisa? Sim. Deu. Então, belezinha. Alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Tranquilo e favorável? Favorável é difícil, né? Favorável. Vamos lá agora. Quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 termos. E agora? Esse é o mais difícil de todos. Quem eu tenho em todos eles? Eu tenho múltiplos de 5 em todos eles? Não. Tenho múltiplos de 5 aqui e aqui. Eu tenho o X em todos eles? Não, aqui eu não tenho X e nem aqui. Eu tenho B em todos eles? Não. Eu tenho... Ué, não tenho nada em comum entre eles? Não, mas eu posso perceber o seguinte. Eu posso trabalhar esse aqui separado e esse daqui separado. Agora ficou mais fácil. Quem que eu tenho em comum nos dois primeiros termos? O B. Então eu vou dividir aqui por B, vou dividir aqui por B. Aí você coloca o B em evidências, abre parênteses. 5xB dividido por B, corta, corta. Quantos que fica? 5xB dividido por B, cortei o B. Quem ficou? 5x. Mas, agora que eu quero saber, tem gente, eu tenho certeza que vocês vão errar, porque eu acho que não apareceu isso aqui ainda. Mas eu falei hoje, vamos ver se vocês prestarem atenção. B dividido por B. 1.
Qualquer coisa dividido por ele mesmo é sempre 1. Então quando se corta, tem gente que acha que é 0. Não, é 1, fica 1 na divisão. Corta, fica 1. Tá? Como ele não vai multiplicar por ninguém, é 1 mesmo. Se fosse multiplicado por A, por exemplo, seria 1A, ou seja, somente o A sozinho. Muito bem, esse sinal de mais, copio ele aqui, vem aqui. E agora vamos colocar em evidência quem? Olha que interessante. Não, vamos colocar em evidência quem? O Y, o 5Y. Do outro lado tem 5Y também? Não, quem então? Somente o Y. O Y vai ficar em evidência. Corta o Y. Quem que ficou? 5x. Mais, copio o sinal de mais. Y dividido por Y. 1. Pronto, terminei? Não ainda. Quem é que eu tenho em comum nos dois termos? Agora tem esse termo grandão e esse termo grandão. Quem que eu tenho em comum em... o abre parênteses 5x mais 1. Olha, tá nos dois, né? Abre parênteses 5x mais 1. Então eu vou colocar ele em evidência. Então já abro parênteses 5x mais 1. Fechou parênteses. Vezes. Agora eu venho cortar. Cortou esse. Quem ficou? Quem ficou? Não, já cortei eles. Não. B. O B aqui na frente, sozinho, coitadinho. Ficou órfão, coitadinho ali. B. O sinal de mais vem aqui. Agora, corta esse, porque eu já estou colocando em evidência. Lembram disso? Quem que ficou sozinho lá? Y. Isso aqui está correto? Sim. Só que numa norma padrão, eu coloco quem tem as letras menores na frente. Então eu posso vir aqui, isso aqui começa com B. Mas o Y vem depois do X, mas ali está com B. Então você pode apresentar dessa maneira também, ó. B mais Y, fechou parênteses, vezes 5x mais 1. As duas maneiras estão corretíssimas, tá bom? As duas maneiras estão corretíssimas. Posso apagar os rabiscos? Pause para registro. Boa tarde de novo. Continuando então, vamos lá. Olha lá, subiu a resposta bonitinha lá em cima agora. 2.4. Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. Então, lá. Escreva na forma fatorada. E agora? Como que ficaria isso aqui? Vamos fazer aqui primeiro, ó. Só olhando aqui, ó. Qual é um lado dele? É x vezes k ou x mais k? X mais k. Então a área é igual a um lado vezes outro lado. Um lado é x mais k. Vou pôr entre parênteses, porque eu não consigo resolver. Não sei quantos que vale o x, nem quantos que vale o k. Vezes o outro lado. O outro lado vale quantos? Z mais y. Mas lá embaixo a mesma coisa? E do outro lado? Também. Se não fosse, você é louco. Corre que não é retângulo. Então, lá. Vezes z mais y. Pronto. Está na forma fatorada. Certo? Sim ou não? Se eu fosse fazer a distributiva, olha lá. X vezes z. X vezes z. XZ. Mais vezes mais. Mais. X vezes y. XY. Mais vezes mais. Mais. K vezes Z. KZ. Onde você achou o E ali, rapaz? Se bem que o meu Z tá esquisito. Falaram pra mim que hoje em dia não corta mais o Z. Na época que eu estudava, eu cortava o Z. Sou da época das cavernas ainda. K vezes Z, KZ. K. Nossa senhora. Maldade. Quanta maldade no coração, Vitor. Falou que eu sou um pouquinho mais velho que a época dos cavernas.
K vezes Y, KY. Ó como faz sentido aqui, ó. Turminha, presta atenção, ó como faz sentido. XZ, tá aqui, ó. X vezes Z dá esse azul. XY, X vezes Y dá esse amarelo. K vezes Z, ou KZ, dá esse vermelho aqui, ó. Se eu escrever lá dentro não adianta nada, né? KZ. E o último aqui, ó, KY, dá esse daqui. Cadê minha caneta? K vezes o Y. Certo? Então das duas formas estão aí. Se eu fosse pôr em evidência todo o procedimento em evidência, nós olhamos no gráfico, foi mais fácil, né? Mas para pôr em evidência aqui, ó, esses dois aqui tem o X em comum. Se divide por X, corta, 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 fica X vezes, abre parênteses, Z mais Y. Faz a mesma coisa aqui, divide por Y. Você vai pôr o Y, o K, desculpa, falei errado. Por K e por K, você vai pôr o K em evidência. Cortou, cortou, ficou Y mais Z, tá lá. Aí você percebeu que aqui tá em comum. Você coloca em evidência, corta, corta, X mais K. Dos dois jeitos, olhando no desenho e fazendo todo o procedimento, também dá para chegar na forma, na expressão algébrica. Escreva na forma fatorada. Próximo. Não é na mesma aqui ainda? Não. Então vou apertar pausa para registro. Próximo exercício, ainda na página 46, 2.5. Represente geometricamente a área indicada pelas expressões algébricas a seguir. Então presta bem atenção. Ele tem, de um lado, ele é um quadrado, né? Ele vai ter de um lado x mais quantos? Mais 2. Aqui do outro lado ele vai ter x mais 3. Aí está representado a forma geométrica. Certo? Só que você vai fazer bem bonitinho aí, com reguinha, né, tal. Olha lá para vocês verem, ó. X com X. Certo? X com X, olha lá. X e X. Em um lado tem 2 de comprimento a mais. Então mais 2. Do outro lado ele tem 3 a mais. É maior que o 2, pelo amor de Deus. Não vai fazer o 3 menor que o 2. 1 a mais. E aí depois você completa a figura. Lá do outro lado é x mais 3 também. E do lado de cá é x mais 2. Certo? E aqui seria o que? Ó, veja bem. X vezes x, x ao quadrado. E aqui 3 vezes x, 3x. E aqui 2 vezes o x, aqui não vale x? 2x. E aqui? Lá em cima, aqui vale 2 e aqui vale 3. 2 vezes 3? 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. 6. Somando tudo, vai ficar x ao quadrado mais 3x com mais 2x. Dá quantos? 3x mais 2x? É, 5x. Não, ao quadrado não. É mais. Mais 6. Mais 6. Nossa, professor, mas é essa equação? Será que dá? Faz distributivo para ver. X vezes x. X ao quadrado. Mais vezes mais. Mais. X vezes 3. 3x. Mais vezes mais. Mais. 2 vezes x. 2x. Mais vezes mais. Mais. 2 vezes 3, 6. Ah, deu diferente. Não terminamos ainda. X ao quadrado. 3x com mais 2x. Mais 5x mais 6. Deu certinho. Tá bom? Apago meus rabiscos. Tá, vamos resolver tudo. Depois eu aperto pause. E esse próximo aqui, ó. Você vai fazer um X bem grandão, ó. Não faça ainda, só preste atenção. Faz um X grandão.
E aí você vai lá e tira quantos do primeiro? Tira 1. Tira 3. Imagina 3 unidades. 2, 3. Tirou aqui. Certo? Do outro lado, mesmo tamanho de x. O mesmo tamanho de x. Aí, só que tirou quantos? Tirou 2. 2. Se vem, tira 2 unidades do mesmo tamanho. Tá. Então, lá em cima foi x menos 3 e aqui embaixo foi x menos 2. Aí eu faço o risco para terminar o desenho, né? Ó. Então, do x ao quadrado, que era o grandão inteiro, presta atenção, turminha. X ao quadrado, que é do grandão inteiro, eu tirei aqui 2 vezes x, menos 2x. Tirei do outro lado lá, 3 vezes o x, que é a lateral inteira, menos 3x. E aí eu tirei o quê? Eu já tinha tirado essas partes aqui. Tirei 2 vezes essa parte. Então eu tenho que devolver uma parte, porque eu não posso tirar 2. Quantos que eu tinha para tirar? Eu tinha só um quadradinho ali. Eu tirei na primeira vez aqui, tirei na segunda vez aqui. Como eu tirei 2 vezes, como que eu deixo igual? Eu só precisava tirar uma. Eu devolvo uma. Eu devolvo quantos? Mais o valor que ele tem. Qual o valor que ele tem? 3 de um lado, 2 do outro. Ele tem mais 6. Resolvendo isso aqui fica o quê? X ao quadrado menos 2x com menos 3x fica menos 5x. Aí mais 6. Olha lá o desenho. Vou apagar o meu desenho e vou fazer a animação gráfica ali. Presta atenção. Pam, 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 pam. Aí, olha lá. X, olha o tamanho do x. X ao quadrado, mas não é tudo isso. Ele vai lá e tira o quê? Tira 3. Ó, tira 3. Eric e Igor, presta atenção. Era o x, tirou 3. Do outro lado do x tirou 2. Olha a tirada, olha a retirada. Presta bem atenção na retirada. Tirou ali quantos? Só o 3? Tirou 3 o quê? Menos 3? Menos 3x. Por que menos 3x? Quantos que vale essa lateral inteira dele aqui? Vale x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Ele tirou tudo isso de branco. Olha a segunda retirada ali, ó. Tá, olha a segunda. Opa, já tinha tirado essa parte aqui, ó. Essa parte já não tinha, tirei de novo. Se eu tirei de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver uma vez ele. E como que eu devolvo uma vez? 3 vezes 2 dá 6. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Por isso que é o mais 6, que eu tentei explicar na sexta-feira, né? Que eu falar pra vocês, eu demorei pra entender essa parte. Como eu tiro 2 vezes, depois eu coloco mais 6, eu devolvo uma vez. Porque não era pra tirar 2 vezes, era pra tirar uma vez só. E aí é o valor daquele azul ali, só com essa equação aí. Certo? Alguma dúvida? Não? Vamos para o próximo aqui, ó. Ó. Um lado tem K. Mais quantos? Mais 3. Mais 3. Do outro lado tem o mesmo K. Faz de conta que está o mesmo tamanho. Está o mesmo K. Só que em vez de ele somar mais 3, ele tira 3. Menos 3. Aí vai ficar um negócio bem esquisitão o desenho. Então presta bem atenção no desenho dele. Formando, ó. K ao quadrado. Porque é K vezes... Não. K vezes... K vezes K. Dá K ao quadrado. Tem K todos os lados aqui. K aqui, K lá, KH, não, K lá também. Tá bom? KH não. Tem K aqui, K lá, KK e K acima. Tá? KH. Falando grego, né? Aí um lado é mais 3 ainda, lá. Além daquele K, colocou mais 3. Mas do outro lado aqui, ao invés de ele colocar, ele tirou 3. Agora vamos terminar o retângulo. Olha lá, terminou. Ficou o retângulo. Mas eu quero ver como que fica agora. K mais 3. Aí do outro lado tirou 3.
Repare que aqui, esse branco aqui, foi tirado quantas vezes? Tirou 1, 2, 3. Ficou confuso, né? Tirou uma vez só. Então, Toda, só um minutinho, professor. Apertar pause. Continuando então. Olha como que ficaria distributivo. K vezes K dá K ao K ao quadrado. Aí, filho, K vezes menos 3 dá menos 3K. Ou menos K3, tá certo também. 3 vezes K. Opa, é mais agora. Mais 3K. E aqui, mais vezes menos dá? Menos. Aí vou fazer 3 vezes 3, 9. Ó, eu devia 3K, paguei 4K, um mata o outro. Então ficou K ao quadrado menos... Quem? Menos 9. Menos 9. Então, é ele inteirinho menos só o outro quadrado. É a diferença dos quadrados. É o primeiro quadrado menos o segundo quadrado. Certo? certo. Subindo a resposta bonitinha aí. Posso pagar os rabiscos? Ou deixo? Posso? Pode apagar. Deixa eu ver se não vai subir mais os negocinhos aqui. Não. Pause para registro. Mas é claro. Na outra página, página 47, atividade 3. Produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. Escutaram? Sim. O quadrado da soma de dois termos. É um das propriedades lá, ó. Se eu pegar e falar o seguinte, observe as seguintes expressões numéricas. 2 mais 4 elevado a 2 e 2 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. Dá a mesma resposta, será? Vamos fazer o teste? Quando acontecer isso, se ficar em dúvida, se faz o teste. Quando eu tenho entre parênteses, eu resolvo primeiro quem está entre parênteses. No caso do parênteses, 2 mais 4 dá quantos? 6. 6 ao quadrado. É 6 vezes ele mesmo. Vamos ver se o outro é a mesma coisa? Nesse caso, eu tenho entre parênteses 2 ao quadrado e 4 ao quadrado. Eu resolvo primeiro a potência. Eu não somo. Eu resolvo primeiro a potência. Quantos que é 2 ao quadrado? 4. Mais. Quantos que é 4 ao quadrado? 16. 4 mais 16. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa? Não. Utilizando uma malha quadriculada, represente cada uma delas geometricamente. Escreva o que se observou. Então a malha quadriculada, vocês não têm, né? Depois eu pego para vocês fazerem, ou faço no caderno meio a olho ali, só para vocês verem. Ó, 2 mais 4 é igual a 6. E 6 ao quadrado é igual a 36. Olha lá, desenhando na folha quadriculada, deu aquilo ali. Agora veja o outro aqui, ó. 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quer dizer que eu vou pegar e vou fazer um quadradinho. Ah, calma aí. Vou fazer um quadradinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vocês viram que não dá a mesma resposta, né? Geometricamente eu vou fazer um quadradinho de 2 por 2. Olha lá. E o outro de 4 por 4. Então ele formou a mesma figura? Sim ou não? Não. Não formou. Certo? Quem que é maior? A primeira expressão ou a segunda? A primeira. Observações. Não vê a observação, né? Escreva o que se observou. A gente observa o quê? Que o 6 ao quadrado, quando você soma primeiro para depois fazer o quadrado, ele vai dar totalmente diferente do que você passar o expoente para dentro. Até porque não é nem assim que passa o expoente. Ah, vou só jogar o expoente para dentro. E repare o seguinte, se eu fosse fazer isso daqui, ó, ele ia formar a mesma coisa, não ia?
Só que o que aconteceu? Ficou faltando as laterais. Certo? Pausa para vocês fazerem o desenho ou não? Não? A boca aí, rapaz. Os caras calaram. 3.2. Observe o quadrado a seguir e as medidas de seus lados. Encontre a medida da área do quadrado ao lado. Resolva essa questão de duas formas diferentes e depois socialize suas respostas com os colegas e verifique se eles resolveram a questão de outra maneira. Vocês acham que dá para resolver de outra maneira? Vamos ver aqui primeiro. Tá. Como que ficaria essa área aqui? Dois mais 3. 2 mais 3. Tem que descobrir o outro. Ah, não. Vezes 2 mais 3. É isso? Posso resolver? Então tá. Numa sentença de matemática, eu resolvo primeiro a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Mais 3 e 3. 3 mais 6, 9. Mais 3, 12. Tá errado. Tá errado. Vocês montaram certinho, mas pensou, faltou aqui, ó. Entre parênteses. Entre parênteses. Então, aqui eu sei que é lado vezes lado. Então, agora as duas maneiras de resolver isso aqui é a seguinte. Tem mais maneiras, né? Mas não vamos usar duas. Ó, uma é, você conhece os valores, não precisa fazer distributivo, você conhece os valores. Isso é. Quantos que dá 2 mais 3? 5 vezes. Quantos que dá 2 mais 3? 5. 5 vezes 5, 25. Outra maneira é você fazer isso aqui, ó. Percebeu que é ele vezes ele mesmo? Então fica 2 mais 3 ao quadrado. 2 mais 3 dá 5. 5 ao quadrado, 25. Outra maneira é do jeito que o Enzo falou, distributiva. 2 vezes 2, 4. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 3, 6. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 3, 6. Mais. Mais vezes mais, mais. 3 vezes 3, 9. Resolvendo. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16 mais 9, 25. Outro jeito é aqui, ó. Aqui é 2 ao quadrado, que dá 4. Aqui é 3 vezes 2, que dá 6. Aqui é 3 vezes 2, que dá 6. Aqui é 3 vezes 3, que dá 9. Resolvendo. 4 mais 6, 10. Com mais 6, 16. Com mais 9, 25 unidades quadradas. Certo? Tem mais maneiras? Tem, deve ter. Mas aqui, ó. Produtos notáveis. Quando você multiplica um pelo outro, tal, tal, tal. E aí chegamos a 20. O que é U ao quadrado, Matheus? Já que você está bem distraído olhando para o seu óculos. O que quer dizer U ao quadrado? Isso, muito bom. U quer dizer unidades, porque ali em nenhum momento ele fala que é quilômetros, que é metros, que é centímetros. Quando a gente não sabe qual é o tipo de unidade, se coloca U ao quadrado, unidades ao quadrado. Parabéns, Matheus. Pode voltar a olhar para o óculos. Pause para registro. E por aqui nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Para a lição de casa 3.3 e 3.4. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. E se gostou da aula, deixa o like, por favor. Tchau. Tchau.